Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Amazon Sat e o Jornal do Comércio, entrevistando hoje o professor Dr. Denildo Sena, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Amazonas. Professor, eu queria convidá-lo a assistirmos o nosso quadro Direto ao Ponto, onde nós vamos ouvir a opinião da população sobre o nosso tema de hoje. Pois não. Quais os benefícios dos projetos de pesquisa para a Amazônia? É muito bom porque a pessoa se qualifica, né? E através disso requer uma qualificação no mercado de trabalho. As pesquisas, elas ajudam muito no caso de pesquisa contra a vacina, contra doenças, determinadas gripes, essas gripes que aparecem no decorrer do tempo. Então, o trabalho dos pesquisadores é super importante para a sociedade. Em caso de epidemias assim, nós já estamos bem preparados para atender a população a respeito disso. Secretário, temos alguns números. 346 milhões de reais foram os investimentos executados da FAPEAN nesses 10 anos, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Amazonas. Foram concedidas mais de 800 bolsas de doutorado, o senhor já mencionou no nosso bloco anterior, mais de 1.800 bolsas de mestrado, mais de 10 mil bolsas de pesquisa para graduação, mais de 7 mil bolsas de pesquisa no ensino médio. Qual é a sua avaliação sobre esses números? A missão até aqui está sendo bem cumprida, mais poderia ter sido feito, nós estamos no caminho certo. Qual a sua percepção? Eu penso que os resultados, face ao que não tínhamos e ao que não víamos, eles são gloriosos. Mas, eu digo, são resultados gloriosos que nos obrigam a olhar para frente na certeza de que ainda continua sendo muito pouco. Imagine, eu vou dar um exemplo aqui, Marcelo. 64% dos doutores do país estão concentrados na região sudeste. 64%. A região norte concentra 4%. O Amazonas, hoje, né, passa de 2.000 pesquisadores, doutores. Agora, imagine você o seguinte, nós estamos aqui plantados na maior riqueza natural do planeta. Biodiversidade mais bela, mais suntuosa e mais diversificada do planeta. Como dar conta de toda essa riqueza, como tirar proveito de toda essa riqueza pela ciência com tão pouca gente? Então, é preciso sempre, eu tenho cuidado de fazer isso, né? Estamos felizes? Estamos, claro, nós não tínhamos um sistema público estadual, aliás, demoramos muito, o poder público demorou muito a criar um sistema público estadual de ciência e tecnologia. Até então, eu acho que faltava sensibilidade para perceber como é que um Estado, principalmente o nosso, onde a gente tem uma interface necessária com a preservação, né? Com a produção preservando. Como é que a gente pode fazer isso sem o auxílio da ciência? Então, demorou-se muito a criar um sistema público estadual, né? Mas ele veio, está aí, em 2003, com a iniciativa do governador Eduardo Braga, né? E o governador Omar Aziz tem dado prosseguimento com toda a força, tem nos deixado inteiramente à vontade para trabalhar, mas a gente sabe, repito, que nós temos muito a caminhar. O senhor citou dados comparativos entre o número de pesquisadores na região sul e na região norte, por exemplo. E aí isso me fez relembrar que, historicamente, a região norte sempre foi desprestigiada em relação a aportes dos organismos federais. Vou mencionar aqui a FINEP, a própria CAPES, CNPq. Esse cenário tem mudado, a partir inclusive de iniciativas frutíferas como tem sido a FAPEAN? Esse cenário mudou positivamente em função da demanda que se criou para a ciência na região norte. Vamos historiar rapidamente. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas foi a primeira fundação
criada com esta finalidade na região norte, em 2003. Eu assumi a presidência da fundação em 2005 e eu me lembro de que eu ia às reuniões do Conselho Nacional das Fundações e, bom, quem vai representar a região norte? Era eu, só tinha eu, né? E com o trabalho da FAPEAM, e logo depois eu assumi a presidência do Conselho Nacional das Fundações e iniciei périplos pela região norte, pelos vários estados, mostrando quão diferente é um estado ter uma fundação de amparo à pesquisa. Tocantins, fui a Roraima, fui a Rondônia, enfim, né? Hoje, o único estado que ainda não tem uma fundação de amparo à pesquisa é Roraima. Todos os outros têm nesse pequeno espaço de tempo, ou seja, nós nos preparamos e aí a FAPEAM tem um papel fundamental, porque ela acabou sendo indutora da criação dessas outras fundações e passou a ser também o seu espelho, porque todos vinham a nós conversar como é que funciona, como é que está, né? Bom, e aí a situação mudou de fato, porque se você pegar os dados dos últimos 10 anos dos investimentos do Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil inteiro, a região que mais proporcionalmente recebeu recursos foi a região norte. Que boa notícia. Depois a região nordeste, depois a região centro-oeste. Ou seja, o governo federal também passou a enfatizar a importância da pesquisa nessas regiões, coisa que não acontecia anteriormente. Exatamente, não acontecia. Eu costumo dizer que, particularmente o Amazonas, ele não compunha o mapa da ciência brasileira. E agora ele compõe. Mas isso se deu também por conta de uma iniciativas muito boas do governo federal. O governo federal começou a descentralizar as suas ações, montando parcerias com os estados. Mas mais do que isso, e aí a gente encontra a razão desses investimentos proporcionalmente terem aumentado na região, o governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, da própria CAPES, que é vinculada ao Ministério da Educação, o governo federal começou a desconcentrar investimentos. E isso, naturalmente, resultou nesse avanço de recursos para a região norte. Hoje, eu diria que nós precisamos captar muito mais, mas hoje nós temos armas para isso. Uma coisa é você chegar ao Ministério e dizer, olha, eu tenho um projeto aqui e preciso de dinheiro. Outra coisa é você chegar, como no caso dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, o governador autorizou, nós temos 10 milhões e trazermos 15, né, e com isso aprovarmos 5 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia para o Amazonas. Muito bem, assim nós chegamos no final deste segundo bloco, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Oferecimento CIEAM. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.